Hoje o Diário 98 entrevista o senador Jean Paul Prats, ele que é líder da minoria no Senado. Senador, como que o senhor recebeu essa nota do presidente pregando uma harmonia entre os poderes? O senhor acredita que essa versão paz e amor do presidente Jair Bolsonaro vai durar por algum tempo? Olha, George, eu vou parodiar o nosso querido colega, admirável Bob Fernandes, e dizer, que por sua vez também já usou essa frase de empresta da história, a frase "a montanha pariu um rato", né? Na verdade, essa prática, né, do presidente Bolsonaro já tem se tornado uma regra, né? Ele toda semana, não é nem todo ano, ou todo semestre, ou todo bimestre, né? Toda semana ele elege um inimigo imaginário, um culpado por alguma coisa que está acontecendo no governo dele, e isso cansou, isso realmente cansou, né? Agora, o próprio Legislativo, nós do Senado, ali, a maioria, hoje eu sou líder da minoria, mas eu sempre dizia que é a minoria que quer virar maioria, né? Sempre brincava lá internamente, dizia, olha, cuidado que eu sou líder da minoria, mas quero virar maioria. Na verdade, nós estamos acabando nos tornando maioria, né? Porque o próprio líder da maioria, que é o senador Renan Calheiros, hoje não concorda com o governo. Então, tem uma situação lá que o presidente está começando a chegar a uma situação de desagregação tamanha, em que ele não vai conseguir. O próprio partido dele se dividiu ao meio. Quer dizer, logo no início do governo, o PSL já cindiu ao meio. É porque aquela vitória foi tão avassaladora, do ponto de vista até espantoso, para a humanidade toda e para nós brasileiros, inclusive, que a tal montanha, né? A montanha cresceu, mas ela simplesmente não se segura, ela não se sustenta, porque o principal vetor, o principal pilar dela é frouxo, é covarde, é pusilânime. Sempre foi, como parlamentar, como militar, e agora como presidente é a mesma coisa. Brada, né? Grita, ameaça, convoca pessoas que, inocentemente ou não, aparecem por lá com as suas camisas amarelas enroladas na bandeira. O povo está com raiva porque eu falei que tinha nojo dos falsos patriotas, mas é isso mesmo, os falsos patriotas. Não é dos patriotas, não é da bandeira. É de quem se enrola nela para apoiar a privatização dos Correios, por exemplo, na Bacia das Almas da pandemia, apoiar um governo que matou 5 vezes mais pessoas do que a média mundial. Isso é uma loucura. Então, a montanha pariu um rato. Quando ele volta atrás ou recua, ninguém mais acredita, porque a gente sabe que ele acredita exatamente no que ele disse antes. É isso. Certo, senador. O senhor defende que o presidente do Senado devolva a medida provisória do presidente que tenta regular o marco civil da internet e limita o combate às fake news? Com certeza, Jorge. Eu falei na primeira hora do dia 6 com o presidente Rodrigo Pacheco sobre isso. Eu tenho sido o mais insistente, talvez, se não o mais, o segundo mais, não sei, mais insistente interlocutor do presidente Rodrigo Pacheco quanto a essa medida provisória. Eu acho que as pessoas não se dão conta do alcance disso aí, que é duplo. Primeiro é a intervenção direta no Marco Civil da Internet que você mencionou, que foi um projeto extremamente difícil de ser aprovado, polêmico, com várias discussões. Você acompanhou isso como jornalista também, que cobre o setor, cobre a política, cobre a legislação. Foi extremamente complexo chegar a um consenso ali. Aí, simplesmente, aí vem o segundo fator, essa prática do governo Bolsonaro também, que vai dentro do bojo dessa outra, da montanha que eu pictorizei antes, caracterizei aqui antes, que é de botar medida provisória do que eu não gosto. Então, essa é a prática do menino mimado. Eu não gostei do que está lá, a lei não me agrada, vou fazer uma medida provisória e mudar as coisas todas lá do jeito que eu quero. Isso. Claro, na semana anterior ao 7 de setembro, quando nós derrubamos uma MP especificamente, que eles não imaginavam que fosse derrubada, derrubamos com base justamente nesse argumento. Olha, nós vamos fazer alterações aqui, ou vamos retirar coisas que a Câmara colocou, jabutis, né? E eu disse até jacarés, que eram jabutis que mordiam, era aquele MP da reforma trabalhista que criava, inicialmente era para criar um sistema de empregabilidade temporário para a Covid e tal, e eles enfiaram tudo aquilo da carteira verde e amarela de novo, que já tinha sido refugada antes, colocaram de novo na Câmara e aí trouxeram para o Senado. E aí no Senado ficou aquela história, vamos tirar e aprovar, né? Mas aí, lá pelas tantas, a gente começou a dizer, mas peraí, se a gente tira e aprova, de novo a Câmara vai e coloca tudo de novo, que ela, nesse caso, tinha a última palavra, porque era uma iniciativa da Câmara, e a gente fica de novo olhando aqui como se fossem absolutamente inúteis os senadores. Então, resolvemos, lá pelas tantas, derrubar a MP. Não vai a nada. Pronto, não vai a nada. E foi derrubada. Essa do Marco Civil, sequer isso merece. Sequer merece ir a plenário. Ela tem que ser devolvida liminarmente, imediatamente. E por quê? Porque a cada minuto, a cada hora,
ela gera uma janela de impunidade para os crimes contra a honra e para os crimes de ameaça. Foi essa a intenção dessa MP. No dia 6, véspera do dia 7, liberar geral para todo mundo falar o que quiser na internet, inclusive essas ameaças que a gente viu aí, de pendurar o ministro do Supremo pela forca, de fuzilar senadores do PT, a gente recebeu esse tipo de ameaça pública. Então foi para isso. E aí os caras ficam impunes ali, porque as redes, para poder tirar a postagem, teriam que dar direito de resposta à pessoa que está ofendendo. Imagina, o cara está lá no meio da rua, assacando ameaças a tudo e a todos. Aí o Facebook vai ter que notificar o cara, encontrar o cara, para dar direito de defesa a ele pela postagem que ele fez, para dizer que não é violento botar o Fux pela forca. Né? Não, isso não quis dizer nada disso e tal. E aí só depois ele poderia retirar. Isso aí já fez os efeitos da ameaça. Então, como é que é hoje? As redes fazem um certo, como nos Estados Unidos, eu sei que não é o ideal, realmente não é. O ideal é próximo do que nós temos mais na Europa, que tem um órgão regulador, que está em cima das empresas, que se elas também não fizerem o policiamento dos seus seguidores, esse órgão regulador entra como instância superior. Mas nós temos aí mais ou menos um método já. Né? As redes mesmo são responsáveis por coibir esse tipo de violência verbal. Se essa MP está em vigor, hoje elas não estão podendo fazer isso. E se fizerem, tem multas altíssimas previstas nessa MP. Então dói no bolso dessas empresas. O que acontece na prática? Liberou geral. Qualquer um escreve qualquer coisa, ameaça qualquer pessoa e tudo bem. Não é assim que a gente quer, né? Certo, senador. E por falar em projetos aprovados no parlamento, ontem a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do Código Eleitoral. O senhor acredita que vai dar tempo da Câmara encerrar ainda na semana que vem, porque tem os destaques, e o Senado se debruçar sobre esses diversos itens, né? Porque tem muita coisa ali pendente, até o prazo para que valha para o ano que vem, ou seja, a gente tem ali um prazo aí de 20 dias até o começo de outubro do ano que vem. O senhor acredita que dá tempo? Olha, eu tenho visto situações até mais críticas do que essa, infelizmente. Acho que isso é ruim para o Senado. Sou um das que, toda vez que isso acontece, reclama muito, lá mais recentemente, isso como jurista, casa dele, e ainda dizer a ela que não vai voltar para esse problema, é praticamente um cabresto que se coloca no Senado, que eu não acho legal. E nesse caso do Código Eleitoral, realmente a gente vai ter que fazer um esforço, porque tudo está sendo feito para que essas regras já valham ou possam ser testadas inicialmente na próxima eleição. Né? E muita coisa é legal. Agora, tem algumas coisas que a gente vai ter que discutir, que caíram lá da forma de destaques, aquelas quarentenas, né? A questão tinha outro ponto que eu anotei ontem, qual era? Tem um das pesquisas eleitorais também, né? Exatamente, das pesquisas eleitorais, que eu tenho sérias restrições em relação a algumas regras que existem e que poderiam ser melhoradas, essas quarentenas também. Né? Então, assim, eu acho que alguns destaques que ocorreram na Câmara e que não foram bem-sucedidos, talvez sejam recuperados, né? E a gente vai ter a discussão de novo. E aí vai vir aquele velho argumento, não, mas se destacar e alterar, vai voltar para a Câmara e a gente precisa correr com isso, senão não vai valer. Paciência. E aí é que entra aquilo que eu falei na primeira intervenção aqui. Mudou um pouco o clima no Senado. Se antes havia muito boa vontade, uma certa boa vontade, uma certa maioria para prevalecerem as teses do governo, ou pelo menos, não, se não as teses do presidente, pelo menos os projetos do governo para a economia, para reformas, para tal, agora a gente está um pouco cético em relação a essa questão de não alterar as coisas e, enfim, colaborar com um processo mais ligeiro. Acho que não é mais o momento de fazer isso, não. Acho que não só para essa reforma de Código Eleitoral, ou essa consolidação, melhor dizendo, como para essas grandes reformas que o governo pretendia fazer, a gente precisa ter um pouco mais de parcimônia, ter um pouco mais de calma, porque o governo que está mal nas pesquisas, que ameaça a democracia, que o presidente precisa ficar criando factóides o tempo todo e ofendendo todo mundo, criando culpados, desde a China até os governadores, passando pelo Supremo, quem quer que esteja ali na frente, de alguma forma provocando algum tipo de resistência, né, legítima. O governo desse não pode propor mudar toda a tributação brasileira. Ele não discute, entendeu? O clima não é de discussão, de diálogo, de congregação, de tentar construir alguma coisa boa. O clima vende as coisas que valem alguma coisa, faz o que o presidente quer, agrada as teses terraplanistas, científicas malucas do presidente quanto à saúde pública ou mesmo quanto à educação, né? E pronto, e vamos tentar implantar o máximo de coisas da nossa crença antes que o governo acabe. Essa turma já percebeu que o governo vai acabar, não vão renovar mandato. Então, eles têm que cravar o máximo de pontos e coisas, pontos de honra, né, como a gente chama, dentro da estrutura governamental, né, tentar manter aí esse monte de militar e
e apaixonados aí por teses de bolsonaristas, também colocar lá e tentar escondê-los da melhor forma possível, de trás de algum biombo de competência ou de relevância, e esperar o governo acabar, porque é isso que vai acontecer. Então, a turma vai entrar numa espécie de final de festa aí, né? Só que é um final de festa que eles têm que estar vigilantes, porque pode trazer muitas surpresas para quem vier a governar no futuro. Certo, senador. E neste fim de semana, o grupo de direita tem convocado manifestações pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que o campo progressista deve se juntar a esse movimento para engrossar o caldo do impeachment? Ô, George, eu acho que o movimento foi feito, começou mal, né? Ele deu um sinal errado no início e aí provocou reações que são difíceis. A gente conhece bem o campo da esquerda, os movimentos de mulheres, de negros, né? Os movimentos específicos, que não são só movimentos de esquerda, são movimentos de segmentos também, que têm sua luta própria, né? E que foram muito ofendidos, né? Individualmente. Não é questão só do Lula, isso perpassa a situação de Lula, que eu acho que foi um erro inicial, quando anunciaram nem Bolsonaro nem Lula. Poxa, então excluiu 60% das pessoas hoje estão dispostas a lutar, a votar em Lula. Isso é o que a pesquisa diz. Então, quando você diz nem Lula nem Bolsonaro, o que você está propondo, né? Tem que dar liberdade para as pessoas. Uma coisa é certa: se você vai contra Bolsonaro, porque está chateado com Bolsonaro, deixa o Lula em paz. O Lula não é o oposto a Bolsonaro, diametralmente oposto a Bolsonaro. Lula não é extrema esquerda. Lula não é, o comunismo que o Bolsonaro e outros apontam para o PT ou para só porque usam camisa vermelha ou bandeira vermelha junto com a bandeira do Brasil, né? Então, não é o Lula só. Há movimentos que foram extremamente ofendidos por teses misóginas, por teses machistas, racistas, etc., por essas pessoas que acabam agora convocando esses movimentos. Então, acho que tinha que ter sido, desde o início, de forma um pouco mais habilidosa e inteligente, uma coisa mais conciliadora, né? Já jogar de cara a tese nem Bolsonaro nem Lula, chamar todo mundo para a rua, movimento não sei o que, livre e tal, era aquela churumela toda que a gente sabe que foi financiada, né, por grupos, inclusive internacionais, né, isso de comprovada ciência de todos, né, grupos internacionais que tinham interesse em fomentar sublevações a regimes ou governos de esquerda na América Latina, são pessoas que são contra as teses, né, de programas sociais, de abraçar causas como LGBT+, como mulheres, como negros, como esse que eu estou falando. Então, essas pessoas se sentem um pouco constrangidas nos seus manifestos, dizer, poxa, como é que eu vou para a rua com o Kim Kataguiri, com não sei quem mais? Se fosse uma coisa conciliadora, dizer, olha, vamos fazer assim, vamos fazer um movimento grande, todo mundo vai entrar, mas a tônica é, nós não queremos mais Bolsonaro. O que cada um quer é outra coisa. Podemos divergir, mas uma coisa nós estamos unânimes. Não queremos mais Bolsonaro. Então, é um movimento de fora Bolsonaro, seja na eleição, seja com impeachment, seja com cada um, que cada um acredite que é a forma de fazer isso. Mas é um movimento de fora Bolsonaro. Vamos juntar todo mundo e educadamente caminhar como se fosse aquelas escola de samba do Rio de Janeiro, que tem aquelas alas bem distintas uma das outras, umas com laranja, outra branca, outra vermelha, cada um com o seu bloco lá, mas vamos nessa lá e tal. E a gente não precisa concordar em tudo, mas uma coisa a gente concorda. Bolsonaro foi um erro. Bolsonaro foi uma coisa que tem que ser não apagada da história, porque a gente tem que lembrar sempre desses momentos ruins para não repeti-los, mas tem que ser deplorada pela história. Então, é um momento deplorável da história brasileira que a gente não pode esquecer. E essa gente que fez esse pessoal chegar lá tem que fazer, falava tanto do meia-culpa do PT, tem que fazer o meia-culpa também. Olha, eu me iludi, eu errei. Realmente, um regime de extrema-direita ou um maluco justiceiro não é a solução do Brasil e nós caímos nessa. Nós erramos, queremos aqui convergir mais uma vez para o centro, temos as nossas crenças diferentes. Eu acho que se fosse isso, a gente teria adesão geral da esquerda. Não é sectarismo da esquerda, não, antes que se diga, não, mas o pessoal só anda com o pessoal igual. Não é isso. É porque esse pessoal tem muitas razões, muitos traumas recentes, inclusive do período de impeachment, que você cobriu tão bem na época, que deixaram marcas muito fortes, né? Então, não dá. Com a forma que foi convocado, foi inabilidoso desde o início. Então, acho que tem que partir de novo, quem sabe aí mais adiante, depois desse dia 12, passa mais um tempinho, Bolsonaro vai cometer mais umas 3 ou 4 besteiras até lá de novo, e a turma, de repente, com humildade, vem procurar a esquerda, os vermelhinhos, os mortadelas, como eles gostam de chamar, mas, no máximo, esse tipo de colocação, não mais, e a gente faz um grande acordo e diz, olha, vamos lutar para tirar o presidente de alguma forma, ou pelo menos para consolidar que o Brasil não quer esse cara nas eleições, na urna, o que quer que ele faça, se ele tomar outra facada, se ele não interessa, não vai de jeito nenhum. E a gente vê, cada um bota o seu candidato, cada um vai para o seu lado, defenda o que tem que defender, com cuidado e respeito a todos, já que a gente aprendeu que o jeito agressivo não leva a nada.
Certo, senador. Já que o senhor falou em Lula, o ex-presidente ele tem feito movimentações de diálogos com diversas frentes e partidos. E aí eu te pergunto, qual que seria a frente necessária para derrotar o bolsonarismo em 2022? O presidente Lula tem feito exatamente o oposto disso que eu estou dizendo que esses movimentos fizeram, né? Ele não tem cortado nenhum tipo de relação com ninguém, não tem excluído ninguém absolutamente. Claro, obviamente não vai conversar com a turma do Bolsonaro, né? A turma dos terraplanistas e negacionistas. Mas, lá fora isso, alguns dizem assim, mas ele está conversando com muita gente que votou no impeachment. O impeachment realmente é um histórico recente, ou no golpe contra Dilma, é uma coisa altamente traumática para todos nós, mas é bom que fique claro que essas conversas partem do seguinte pressuposto. Se Lula vem conversar com alguém que eventualmente votou contra ou a favor do impeachment para derrubar o presidente Dilma, parte do pressuposto que esta pessoa está já se colocando à disposição de conversar com Lula, com o PT, com quem quer que seja dessas forças que foram atingidas por esse golpe, fazendo inicialmente, que eu me referi, um meia-culpa, dizer, olha, eu errei muito, está tudo errado, eu preciso agora tentar corrigir isso, porque também nós colocamos o carimbo, eu sempre digo isso, o carimbo de golpista daquele momento, da Dilma, está na testa dessas pessoas, na história da vida deles, para sempre, ninguém vai apagar. Então, não é o fato de se voltar para cá, de votar em Lula no ano que vem, etc., que vai apagar isso. Isso está marcado nos seus eleitorados, nos estados, na sua cidade, está marcado. Agora, a pessoa pelo menos tem o condão de dizer, olha, eu realmente fiz isso. Fui levado pelas circunstâncias, ou eu acreditei mesmo nisso e tal, mas estava errado. Eu errei e quero agora tentar, não é apagar, mas é recuperar um pouquinho da minha credibilidade, da minha respeitabilidade, reconhecendo que historicamente eu errei, fui ingênuo, fui burro, fui alguma coisa, e agora estou aqui tentando recuperar, recolocando o presidente Lula competitivo e, eventualmente, dentro da disputa e vencedor na presidência da República, para que ele possa ter a oportunidade de redimir na história do Brasil, de não ir para a história do Brasil como aquele presidente que foi mal resolvido, que a história ainda vai atribuir que teve um processo e depois largou. Se o presidente Lula, eu sempre digo isso, tivesse bilionário, como alguns acusam, vocês acham que ele estaria aqui concorrendo a presidente da República com mais de 70 e tantos anos de idade, ia se dar o trabalho de ficar concorrendo para ser presidente da República de novo, né? Então, por que ele está fazendo isso? Porque ele justamente quer organizar a sua biografia de forma a terminá-la com a presidência da República exemplar e mostrar que ele absolutamente não roubou, não pegou dinheiro de nada, né? E que se houve problemas dentro do governo dele, como houve em todos os outros, desde que Cabral botou o pé aqui, né? A Constituição de Salvador foi superfaturada e teve uma CPI para investigar. A Constituição de Salvador como capital do Brasil, a primeira como capital do Brasil, teve uma CPI para investigar superfaturamento. Então, enfim, dessa história toda, esses mecanismos brasileiros, que foram muito evoluídos e incrementados justamente durante o governo de Lula e Dilma, deveriam ter funcionado, ou se funcionaram, não havia necessidade do estrago que foi feito. Que aquilo foi, claro, um superdimensionamento, um aproveitamento oportunístico de um fato para gerar um golpe político, né? Então, ele quer mostrar isso. E essas pessoas com quem ele está conversando pensam assim, porque senão não estaria conversando com o Lula, concorda? Você não ia receber o Lula se achasse ainda que ele é culpado daquilo tudo que ele foi acusado e que ele não tem a menor condição de ser presidente. Se você está o recebendo, mesmo sendo do MDB, do DEM, do PSD, do Raikko Party, todos esses partidos aí, das siglas PL e tal, se você está recebendo esse líder, é porque você acredita, de fato, que ele está redimido e inocentado dos crimes que o acusaram e que ele tem, sim, condição de ser presidente da República com o seu apoio, ou mesmo sem o seu apoio. Pode ser que não chegue a um consenso, mas pelo menos a conversa tem que ter. E do lado de Lula, acho que ele está certo, procurar todo mundo. Ninguém chega a presidente da República sozinho, só com um partido. Certo, senador. E uma última questão, o senhor acredita que pode ocorrer no Brasil uma tentativa de invasão do Congresso, como que ocorreu no Capitólio dos Estados Unidos, caso o presidente Jair Bolsonaro perca a eleição? Eu acho que no dia, eu tenho assim uma visão clara desse futuro aí, caso Lula se eleja, principalmente se for Lula, se for o Partido dos Trabalhadores, que nós vamos ter que ter um cuidado muito grande, conversas prévias muito sérias com forças de segurança, forças armadas, etc. Vai ser um meio de campo muito, muito delicado de ser feito, mas vai ter que ser feito para evitar problemas maiores, não só invasão por si, mas atentados, pessoas que podem se machucar brigando, enfim, em todos os lugares, não só em Brasília.
mas o que eu acho que é mais desafiador até do que esse momento inicial é o próprio início de um governo novo, quando ele vai ter que desfazer muitas coisas, né? E isso pode desagradar a uma minoria muito estridente e muito reativa, né? Além de reacionária, reativa, né? Então, eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado na ponta dos dedos, trazer essas coisas para os argumentos racionais, convencer a opinião pública, evidentemente facilitado pelo fato de ser eleito, né? Isso já denota que a maioria votou, né, em quem ganhou, né? Mas mesmo assim haverá ainda essas rusgas, esse processo, que são processos que infelizmente Bolsonaro abriu e que aqueles monstrinhos que não voltam para a caixa tão fácil, né? Gente que era gente normal, que estava aí no supermercado, dirigindo um caminhão, classe média baixa, que faz essa horda aí, que são gente que tinha muitas frustrações, né? Pessoas que tinham. E ele sabe despertar essas frustrações, esses ressentimentos, né? Bolsonaro é o líder dos ressentidos. E aí isso é muito difícil de você tampar de uma hora para outra. Se você tem mais uma, não vou chamar de golpe, porque não é o caso, mas mais um revés, né? No caso, perder a eleição, e você está ali achando que o seu mito é o máximo, e ele perde a eleição. Você vê que de ontem para hoje, com aquela nota do Bolsonaro, já começaram a dizer que. Alguns dizem que ele afrouxou, não sei o quê, mas a maioria começou a atribuir ao sistema. Agora é o sistema. O sistema cooptou o nosso presidente. Nosso presidente foi hipnotizado pelo sistema e tal. Então, sempre vai ter esse negócio. E foi isso que gerou, por exemplo, lá em Washington, aquele movimento, sabe? A coisa do sistema, da urna, era não sei o que, alguém estava contra o Trump é o salvador da humanidade, mas o sistema, as conspirações estão contra ele e tal, etc. Então, isso vai existir, a gente vai ter que ter muito cuidado, muita calma, muita tranquilidade, não é um confronto direto, assim, de choque, de torcida, não é uma briga de torcida de estádio, é muito mais complexo do que isso. Perfeito, senador. Eu agradeço pelos esclarecimentos. Na segunda, assim que essa matéria estiver no ar, eu encaminho para o senhor, tudo bem? Obrigado, Jorge. Bom trabalho aí para você. Prazer estar com vocês aqui. Senador, obrigado. Bom fim de semana. Até a próxima. Para você também. Tchau. Tchau, tchau.